Ela brincava na rua, teve uma infância tranquila. Cresceu livremente, numa época em que não havia tanto perigo, como a modernidade acabou trazendo. Na juventude, entre seus 14 e 15 anos de idade, ela acabou indo morar com o primeiro namorado, muito apaixonada. Logo depois, teve um filho. Hoje ela tem 40 anos, na faixa dos 40 anos. Vou chamá-la de Bianca, vocês sabem que os nomes aqui não são reais. E a Bianca não tem mais um dos seus filhos. Me procurou para fazer regressão de memória porque ela queria uma resposta sobre aquilo que aconteceu em sua vida. Hoje eu vou contar a história de Bianca. Ela é catarinense, mora perto de mim, numa cidade próxima. Eu ainda não a conheci pessoalmente, mas pretendo. Vamos lá? Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Gratidão pela sua companhia, pela sua confiança. Que esse vídeo, eu torço, ele seja para você um alento. Se você está passando por algo parecido com o que essa minha consulente passou, eu desejo imensamente que você encontre uma luz, um norte, que você consiga, a partir deste vídeo, conseguir fazer uma reflexão sobre o que possa estar acontecendo e se você pode evitar alguma coisa. Não é uma história muito fácil, então se prepare para caminhar comigo até o final deste vídeo. Eu sei que você vai chegar chegando, dando o seu joinha e inscrevendo-se no canal se você não é inscrito ainda, me seguindo nas redes sociais, porque é um complemento. O que eu trago aqui no YouTube e o que eu faço lá no Instagram, ele é um complemento um com o outro. Cada plataforma, né, com a sua maneira de se comunicar. E eu fui me adaptando, gente, não é nada fácil fazer vídeo, acreditem. Não é nada fácil. E para você que gostaria de conhecer um pouco mais de mim, receber o meu livro na sua casa, Uma História de Vidas Passadas, tudo começou com isso, né? Tudo que eu trago para cá hoje, que eu nunca imaginei que eu ia fazer vídeos falando sobre isso, bom, começou com essa história aqui também da minha adolescência. Entre em contato através do WhatsApp 479-9987-1806. Vocês vão falar com a Yara Mama, para quem conhece também, por esse nome, e vocês vão conhecer um pouquinho da minha história aqui. Tem vídeos que vai passar em algum lugar dessa tela que também fala aí da minha história. Você está convidado para assistir a esses outros vídeos que eu tenho aqui. Assista através das playlists, porque elas estão organizadas para isso. Eu espero, né, que estejam bem organizadas. Uma aguinha. E você que pretende fazer terapia comigo, o e-mail para entrar em contato, para você ter mais informações, é fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Vamos lá então à história de Bianca. Uma infância tranquila, porém, a gente precisa levar em consideração o seguinte: o pai dela vem a desencarnar quando ela é menina ainda. Isso me chama atenção porque ela me procura querendo respostas. Ela quer entender por que a vida dela aconteceu o que aconteceu. Ela quer essa resposta e a gente vai atrás. Ela já tinha tentado regressão de memória com outros profissionais da área, mas ela não tinha conseguido acessar. Como eu costumo falar, eu gosto realmente de quando a pessoa vê, quando a pessoa consegue fazer a regressão, mas existem pessoas com mais dificuldades e não conseguem acessar esse subconsciente com mais precisão. Então a gente foi atrás, eu tentei por umas 3, 4 sessões com ela fazer a regressão de memória, não tivemos sucesso, então a gente foi atrás das informações. Eu vou contar a história de vida presente dela, até o atual momento, e vou trazer as vidas passadas dela. Isso é o que eu consigo fazer. Mas para você que tem essa curiosidade de entender o trabalho da regressão de memória, o trabalho de vidas passadas, uma coisa é certa: quanto mais a pessoa consegue ver por ela mesma, melhor é o tratamento, ainda que haja tratamento das duas maneiras. Porém, é mais intenso quando você vê, tá? Mas caso você não consiga, a gente vai fazer isso por você. Então, Bianca, na faixa dos seus 40 anos de idade, é enfermeira, teve uma infância tranquila, porém, o pai dela sofre um acidente entre 23 e 24, ela acho que ela não me precisou muito certa essa data aqui, mas entre 23 e 24 de dezembro de 2012. Ele vem a desencarnar em 4 de janeiro de 2013. Ele fica um tempo no hospital, parece que também se tratava de uma pessoa querida, porém um pouco teimosa. Entre os seus 14 e 15 anos, ela vai viver, esses nomes aqui não são reais, tá? Com o Jefferson. Amor de adolescência, acho que é muito cedo, sinceramente eu acho que isso é muito cedo. A Lila convive com o Jefferson e a família dele. Ela sai de casa, vai viver a vida adulta dela do jeito que ela quer. Ok? Perfeito. Deste relacionamento nasce uma criança. Um menino. Vamos batizar esse menino. Que nome que eu vou dar para esse menino? Vou chamá-lo de Carlos. Eu não sou muito criativa para batizar não, hein? Carlos. Quando eu escrevo os meus livros, eu peço para o nome ajudar com os personagens, que eu sou péssima em nome. Mas vamos lá. Enquanto eles viveram juntos, ela, o menino,
e Jefferson, as personalidades vão se mostrando, se exaltando, digamos assim. Acontece que Jefferson, o namorado dela, ali, namorido, digamos assim, acaba se entrando para a área do crime. Ele não é uma pessoa que quer trabalhar, ele não é uma pessoa que quer conquistar as coisas pelo suor de um trabalho digno, justo. Ele começa a roubar coisas. Ele se torna, e hoje ele ainda é, pelo que eu entendo, eu acho que ele ainda é, pelo menos na época aqui, olha, a primeira sessão que a gente teve foi em 7 de novembro de 2023. Terminei o trabalho com ela agora em março. Eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 31 de março, no último dia do mês. Então a gente teve todo esse tempo de tratamento, digamos assim, de conversas, de sessões e tudo mais. Ele é um bandido na área do quê? Ele assalta caixa forte. Ele faz assalto a bancos, caixa forte, esse tipo de coisa. Então, assim, não é qualquer bandido. Isso, assim, mais para a atualidade. Mas ele começou já roubando lá atrás. É um criminoso, na verdade. Isso passa a incomodar. Então, ela tinha uma pressão, assim, na adolescência. Você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Aí o cara chegava e prometia que um dia ele ia parar, queria parar, mas ele não parava. Ele saía, fazia os roubos dele, conseguia dinheiro muito fácil. E toda a família dele, onde ela estava inserida, era uma família mais propensa ao crime. Com pequenas coisas assim, tipo, se alguém esquece, vai visitá-los em suas casas, esquece uma roupa, esquece alguma coisa que tem um certo valor, eles não devolvem, fica para eles. Mais ou menos assim. Então, não é... O perfil que ela me traz dela é um perfil... Ela é um pouco, digamos assim, ela, Bianca, é uma pessoa de atitude imediata. Tudo é muito rápido, tudo muito intenso. O espírito dela é bem assim mesmo. Na juventude ela já vai morar com o rapaz ali, com o Jefferson. Porém, ela não é uma pessoa injusta. Ela não é uma pessoa que gosta desse tipo de coisa. Ela é atraída por alguma razão por esse cara, mas ela não gosta do caminho que ele vai se tornando. Mas enquanto está vivendo com ele, e o menino é pequeno, né? Então eles brincavam muito. Brincavam tipo de lutinha, esse tipo de coisa. Eu fui uma criança que brincou de lutinha também. Eu adorava com meu pai, com meu irmão. Ou eu adorava, eu achava mal barato bater. Era uma coisa, pelo menos pra mim, sadia. Acho que para o Carlos e o Jefferson já não era muito sadio. Porque o menino gostava de bater no pai com uma certa intensidade, com uma certa raiva. Sempre dizia que um dia ia matar ele. Um dia eu vou matar você, um dia eu vou matar você, um dia eu vou matar você. Você pode estar pensando, será que esse menino matou o pai? Será que o pai matou o menino? Como eu disse, essa criança não existe mais. Esse filho dela já não existe mais. Não na carne. Quando a Bianca tinha 20 anos de idade, ela resolve voltar para a casa da mãe, porque realmente ela não suporta mais a vida de crime que o seu namorado aí estava inserido, e ela não queria que o seu filho crescesse nesse meio também. Então ela já está com um menino pequeno, volta para a casa da mãe e vai seguindo a sua vida. Agora eu vou puxar tudo da minha memória do que ela me falava. Ela leva a educação desse rapaz em rédeas curtas. Ela é muito rígida com o filho, com o Carlos. E ela sempre soube dentro dela que algum dia alguma coisa poderia acontecer a seu filho. E era por esta sensação, por esta intuição que ela carregava, que ela não deixava ele ser muito livre. Ela levou ele muito aqui. Ela chega a se questionar, chegou a trazer isso, se ela tinha errado talvez na dosagem desta educação. Mas a Bianca segue a sua vida, vai educando o seu filho. Mais pra frente ela tem outro relacionamento, ela se casa novamente e ela acaba tendo um outro filho também. Que ele é pequeno, no momento ele é um menininho pequeno. O Carlos, o seu filho, vive com ela até a margem dos seus 14 e 15 anos de idade. Isso me chama atenção. É exatamente a margem de idade dela quando ela sai da casa dos pais e vai morar com o Jefferson. Estão acompanhando meu pensamento? Inclusive eu disse para ela na última sessão, quando eu for gravar essa história, pode ser que eu tenha outros insights, até outras interpretações. Como eu sempre falo aqui, tem coisas que acontecem na hora da gravação. Eu tento achar, eu tento esmiuçar o que pode vir e muitas vezes eu não consigo. Não vem, só vem nessa hora. Uma coisa já me chamou a atenção. Eu já falei para vocês, grava aí a data. 23 e 24 de dezembro de 2012, o pai sofre um acidente e pouco tempo depois ele vem a desencarnar. Bem nessa época pré-natal e, pré-natal, não quis dizer pré-natal, antes do Natal ali, e o pós-Natal, pós-Réveillon. Aos 14 e 15 anos dela, ela vai morar com o Jefferson. Aos 14 e 15 anos, o menino, o filho dela, tem uma virada de chave e resolve, vou morar com o pai. Porém, o pai é bandido. Ela tá na área da saúde, ela foi para a área da saúde. Não são polos bem distantes um do outro? Um faz mal e o outro tá fazendo bem.
tem uma criança no meio, adolescente, 14, 15 anos, ele sai de casa, ele vai para a casa da avó, que fica numa outra cidade também, aqui em Santa Catarina. Aí ele fica onde está o pai. E desde essa data, 14, 15 anos, até a margem dos seus 20 anos, ele fica morando com o pai. O que aconteceu com este jovem de 14, 15 anos quando ele vai morar com o pai bandido? Eu costumo trazer para vocês o seguinte, na adolescência, vocês já me viram falar isso antes, na adolescência é uma espécie de virada de chave. Foi para mim, pode ter sido para você. É como se o mundo mais inocente que a gente traz da infância, e não é só por conta dos hormônios, é a virada. Acho que os hormônios ele tem uma explosão externa, mas tem a explosão interna das nossas personalidades. É como se naquele momento a gente tivesse que decidir qual é a rota que a gente vai viver. E eu estou falando de uma maturidade espiritual e não humana, não social, não física, não entendida pela lei. É quando vira a chave. É muito comum isso acontecer na adolescência. Não quer dizer que seja uma regra, mas dentro do que eu vejo, percebo, entendo, é ali. Cada um numa certa idade. Para mim aconteceu entre os 16 anos. Aqui é 14, 15 anos. Ok, ele vai morar com o pai e óbvio, vira bandido também. E ele começa a roubar junto com o pai. Ou seja, percebem que ele tinha um caminho para seguir. E a mãe, que sempre sentia que algum dia alguma coisa aconteceria com o seu filho e cuidou dele, né, tratou de educar em rédeas curtas para que ele realmente vivesse uma vida mais sadia, mais justa, mais honesta, tivesse uma profissão, tivesse um futuro de verdade. Não, ele vai viver com o pai. Nisso de viver com o pai, antes do pior acontecer, bom, ser bandido já é muito ruim, mas tem mais coisas que vêm a acontecer nessa história toda aqui. Carlos arruma uma namoradinha. Normal, adolescência, aquela coisa tal, etc. Acontece que ao arrumar essa namoradinha, chega um determinado momento que ela resolve não querer mais ficar com ele e arruma um outro menino. No que arruma um outro menino, ele fica sabendo e ele não gosta, ele não aceita. E se eu não me engano, ele está com 16 anos nessa época. Ele se sente traído. E no que ele se sente traído, ele pega uma faca, ele vai até esse outro namorado da sua então ex-namorada e resolve esfaqueá-lo. Nós não estamos lidando exatamente com uma criança. Aí, quando a gente fala em leis, diminuir a maioridade penal, é esse tipo de discussão que se tem, eu só trago a seguinte advertência. Existe, obviamente, no corpo que está ali, só que a gente nunca, né, o homem, a lei humana vai saber precisar a maturidade de quem está dentro daquela carne. Aqui dá para perceber que ele cai em tentação quando ele vai viver com o pai, aí ele acaba trazendo à tona o pior lado dele. E quando eu vejo as fotos que ela me mandou, eu sinto muita escuridão na alma dele. Uma grande teimosia. Ele acha que ele está certo, que tem que ser assim mesmo, ele acha que ele é uma espécie do dono da coisa, ele se engrandece com o crime. Antes ele tivesse ficado com a mãe, antes ele tivesse ficado reconhecido, porque esse espírito ele precisava ter sido educado. Realmente ela nunca errou, do meu ponto de vista, na questão de rédea curta, porque ele precisa disso. Na verdade, poderia ter sido bom, talvez, se ele tivesse ingressado numa carreira militar, ido para o exército, alguma coisa assim, até mais rígida, devido à necessidade que eu percebo. Ele precisa de um controle. Aí vocês vão entender. Ele vai e esfaqueia esse outro rapaz. Deixa eu me recordar aqui, porque eu acho que eu fiquei tão boquiaberta com o que ela falava que eu não anotei todos os detalhes. Então ele precisava se entregar à polícia ou fugir. Eu sei que diante do crime, ela exige, né, que ele se entregue à polícia, ele acaba se entregando e ele passa por aquele tipo de tratamento mais voltado a quem é menor de idade, né? Que tem que ter acompanhamento, acho que psicológico, alguma coisa assim, esse tipo de prisão que não é cadeia. Esqueci, gente, tá me falhando a memória aqui, vocês podem colocar nos comentários. E já aproveito para perguntar a opinião de vocês. Vocês são a favor da diminuição da maioridade penal ou não? Eu particularmente, eu acredito que poderia ser proveitoso. Eu sei que existem muitos argumentos, até bem convincentes, sobre não fazer diminuir a maioridade penal, mas eu acredito que a pessoa que está ali, ela saiba assim, o que ela está fazendo. Nesse caso, esse rapaz sabia muito bem. É o que eu estou falando, tem uma maturidade espiritual ali e existe um espírito muito animal, eu vou usar essa palavra, né? Que é o caso mesmo, porque ele se deixa levar pelo instinto e não deixa crescer nele a intuição. Vale ressaltar, instinto
é a primitividade do espírito. É como se você se comparasse aos animais, mesmo que agem por instinto. Então ele, como macho, ele vai atacar o outro macho, porque ele se sente ferido. Ele esquece que ele é um ser pensante, ele esquece que ele é um ser que ele pode ser mais evoluído do que isso, e que as pessoas são livres para escolher a caminhada que elas bem entenderem. Isso ele esquece. Ele se perdeu nessa caminhada ali. E quando você tem intuição, aí não é primitivo. Aí já é a evolução de um espírito que consegue se conectar com o seu mentor espiritual, com as forças da espiritualidade, com Deus propriamente dito, para que você seja bem guiado numa caminhada na sua atual encarnação. Então, quanto mais você conseguir na vida frear o teu instinto e libertar a intuição, acreditar nela, ter um pouquinho de fé nessas vozes dentro de você. Não vozes que te fazem fazer loucura, mas aquelas que te evitam de fazer a loucura. Então você está num caminho de luz. Vamos para a parte mais difícil dessa história. Carlos, depois que ele faz aí seus 18 anos, 19 anos, obviamente que ele volta para o crime, ele volta para a convivência com o pai está fazendo esses assaltos a esses caixas eletrônicos. Acontece que em um determinado assalto, assim, a mãe, no caso a Bianca, não sabe me explicar tão detalhadamente o que aconteceu, porque ela estava vivendo em outra cidade, ela não quis mais bater de frente com o menino, não tinha mais como forçar, ele já era um jovem grande, já era uma... Até então, ela me ressalta muito que eles eram muito próximos, muito amigos, como se fossem amigos, confidentes um com o outro, parceiros de fazer muita coisa junto, de sair, de ir para bar, antes de ele ir morar com o pai. Quando ele vai morar com o pai, com essa avó, ele tem essa virada de chave. Na verdade, vem à tona o lado ruim dele de outras vidas, que ele já praticou, já foi bandido em outras encarnações. E nessa vida ele teve a oportunidade de de fazer uma estrada diferente, mas ele não conseguiu ser forte. E ela, dentro dela, sentia que alguma coisa um dia iria acontecer, até o dia que aconteceu de fato. O dia que ela recebe uma ligação com a trágica notícia que o seu filho havia partido. Você pode estar se perguntando se foi o pai, se foi ele próprio, o que aconteceu, ou se foi num assalto e que acabou mal. Acontece que houve um assalto, ele com um casal, sei lá, outras pessoas. Alguma coisa deu errada, foram descobertos e alguém precisava assumir aquele crime. Assim, no resumo, gente, porque como eu te disse, ela mesma, dado o choque da situação, ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, apenas que tinha dado mal, ele estava sendo pressionado. E uma determinada pessoa, depois que esse roubo não aconteceu como eles queriam que acontecesse, porque não são só ele e o pai, né? É um grupo aí, né? Uma gangue, na verdade. Uma determinada pessoa chegou pro Carlos e disse: olha, você é um peso para sua família. Você escolheu o caminho errado, você está envergonhando a sua família, e falou coisas mais ou menos dessa natureza. E tipo assim, você tem que assumir o crime, você tem que se assumir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir pro lado certo. Eu entendi mais ou menos que foi essa a pressão que foi feita na cabeça dele. E aí, ele cometeu. Aos 20 anos de idade, 19 e 20 anos de idade, o desencarne do seu filho foi em 27 de dezembro de 2022. E ele tirou a sua própria vida. Foi um enforcamento. Ela estava trabalhando, ela recebeu uma ligação e dessa ligação quiseram enrolar, mas ela conseguiu saber que tinha alguma coisa errada com o filho, ela sabia, ela sentia que algum dia isso ia acontecer. Então ela vai para o local em que isso aconteceu, ela vai até a casa onde ele estava sozinho naquele momento. Por exemplo, assim, ele teve essa discussão com essa determinada pessoa, essa pessoa vai embora, ele se vê sozinho e ele acaba se enforcando. Foi isso que aconteceu com o Carlos. Quando eu recebo essas histórias eu tenho muito impacto, né? Ela chorou muito me contando isso, inclusive ela trazia até a pergunta: por que é que eu sou assim? Porque no momento, quando ela recebe essa notícia, ela abandona tudo que ela está fazendo, ela corre até o local, ela chega, não pode tocar no corpo, o corpo está pendurado, aí ela se senta na cama, e ela me narra que ela chega ali por volta de 18h10 daquele dia, e fica até às 19h30, quando o IML chega, e ela fica em choque, na verdade, sentada, olhando para o filho, só se perguntando: Carlos, por que você fez isso? Meu Deus, como isso aconteceu? Com toda certeza, essa mãe nunca cogitou a ideia, nunca considerou a possibilidade que uma coisa pudesse acontecer nessa proporção. Isso ela me trouxe. Ela achava que não, ele acabaria sendo preso, passaria a vida, de repente, numa prisão, alguma coisa assim, ou poderia ter algum atrito com o pai, lembrando que quando ele era criança ele dizia que ia matar o pai. Então a gente está num quadro realmente muito kármico, no sentido de vidas passadas. E a pergunta que ficava para ela é o que ela tinha feito para ter passado por isso.
E a gente precisava investigar. Algumas histórias, assim, a gente tem muito cuidado com tudo que a gente traz, eu tenho muito cuidado com o processo da regressão de memória. Não é fácil, não é para todo mundo. É necessário que se compreenda. Nem tudo na espiritualidade, no estudo de vidas passadas, é muito óbvio. A gente precisa abrir muito a mente para entender as necessidades do espírito e tentar trazer essa trajetória à tona, dentro do que a espiritualidade nos permite enxergar também. Pesado, né, gente? Pesado. Um dos questionamentos dela era, no momento ela ficou em choque, ela ficou em choque por vários dias, ela custou muito a chorar, só que comigo ela chorou demais. Em vários momentos, quando a gente trazia essa história, veio muito choro à tona, claro. Então ela queria também entender por que ela reagiu assim, o estado de choque. Claro que na época ela também teve seu choro, teve aquilo tudo, mas assim, ela percebe que as pessoas reagiam de um jeito e ela não. Por quê? Por que ela sabia que o filho sofreria alguma coisa? Como se ela estivesse preparada. Como que uma mãe vai estar preparada para isso? Por que o rédeas curtas, né, desde o princípio? Então eram muitas perguntas para serem respondidas, só que eu vou ressaltar aqui que ainda me chama muita atenção. O pai dela desencarna 24 sofre um acidente 23, 24 de dezembro, e, enfim, ele tem um acidente muito, muito difícil, porque amassa a perna dele, tem que amputar, tem uns detalhes assim delicados. E o filho vem a cometer, então, este ato contra si mesmo é recente, gente, 27 de dezembro de 2022. Agora nós vamos para as vidas passadas de Bianca. Será que a gente vai ter essa resposta? Vamos lá. Antes da gente fazer esse mergulho de buscar as vidas passadas da Bianca, nós tentamos fazer a regressão na Bianca, lembrando que ela tem dificuldade de fazer a regressão. E o que acontece? Eu tento fazer a primeira regressão nela, eu tenho todo um protocolo até chegar na regressão, passo pela regressão da infância, desta vida, faço um treinamento primeiro, faço a regressão desta vida para depois das vidas passadas. Enfim, ela não consegue nenhuma. Ela não consegue, não adianta, ela não relaxa. Eu tenho uma sensibilidade que eu cada vez desenvolvo mais quando eu estou com o meu consulente ali, deitadinho, dentro do meu ritual. A sessão é online, ele está ali com fone de ouvido, ele está ali deitado, bonitinho. A pessoa está... Eu percebo quando o espírito sai do corpo e quando não sai. Eu percebo esse momento, eu consigo sentir, ver muitas vezes a luz que vem para cima dele. Eu faço sempre um passe para essas pessoas. Nesse momento, eu jogo toda aquela minha energia para fazer a limpeza energética dela, para a regressão poder funcionar. Mas no caso dela, não tinha jeito, Senhor do céu. Ô pessoa pegada... Ai, meu Deus. Né, Bianca? A pegada, assim, aquela pessoa que é da matéria. Ela tem essa... Não é que seja materialista. Ela tem uma densidade que não a faz sair tão fácil do ar, tá? E a gente consegue explicar isso com as vidas passadas dela, mas a regressão ela mesma não acontece. Porém, tem um detalhe. Numa das nossas tentativas, que essa aqui aconteceu em 11 de dezembro, é isso? Do ano passado. É isto. Ela tem uma viagem astral e se encontra com o filho, Carlos. E ele aparece para ela como se tivesse lá seus 14 anos de idade, sabe? Com a figura de antes dele ir morar com o pai. Ela está, não é bem, né? Não é uma regressão isso. É porque esse foi o dia que ela realmente saiu do corpo, acho que o único, na verdade, que ela consegue ir comigo, né? Que ela, em vez de voltar para o passado, ela só vai para um jardim especial na colônia, ou seja, nisso a gente já consegue entender que o menino foi recuperado. E rápido. Rápido. Ele vai se encontrar com a mãe, eles estão num jardim, tipo um morro com jardim, debaixo de uma árvore. Ele está ao lado dela, ela está de branco, ele também está de branco, e ele pede desculpa, e ela fala, cara, mas ele não está mexendo os lábios, porque os espíritos de fato não mexem os lábios, a comunicação é completamente direcionada, por isso que quando você pensa em alguém, você joga uma energia, a pessoa pode captar o que você pensa até mesmo, tá? Eu capto muito, vou dizer tudo não, mas eu capto muito, se a pessoa pensa em mim, eu sei até o que ela está pensando. Mas eu faço de conta que eu não sei. Sim. Tenho que respeitar, né? Se ela não me fala diretamente, eu tenho que respeitar. E ali parece um momento de paz entre os dois. Ela fica bem, ela sente paz. Eu achei aquilo lindo, que ela pôde se encontrar com o filho. Ok, vamos tentar mais uma vez a regressão. Não funciona. Aí eu digo, cara, a gente vai fazer uma mesa branca.
Vamos fazer uma mesa branca porque de repente a mesa pode ser o grande remédio para a tua alma, para o teu espírito poder sossegar e conseguir fazer essa viagem no tempo. Tentamos a mesa branca? Tentamos. Bonita mesa. Aí a gente fez uma mesa direcionada. Mama, eu e ela apenas. Online também. Quem que aparece na mesa? O filho. Né? Apesar do filho estar recuperado, não quer dizer que ele esteja eu estou recuperado, sim, eu errei, não estava certo, eu admito, eu tenho que ter uma nova chance, eu tenho que começar de novo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, etc. Não. Ele está recuperado. Houve, claro, no mundo espiritual, um momento de... Eu acredito, eu sou muito sincera em falar isso. Quando ela me procurou, ela abriu o portal da recuperação para ele. Eu falo para todo mundo, eu sou muito para-raio de espírito. Às vezes eu não consigo nem prosseguir tanto com a terapia porque tem os espíritos no meio do caminho ali que a gente tem que tratar. Mas isso eu nunca imaginei que aconteceria. De fato, porque a minha cabeça está direcionada para as questões psicológicas, emocionais e tal, espirituais da pessoa, não dos outros. Mas acontece. E aí está a missão da gente, que não pode ser negada. Porque eu entendo que o ato de tirar a própria vida, ele prejudica imensamente o espírito a ponto de muitas vezes ele ficar preso no ambiente umbralino por muito tempo. Mas ele foi rapidamente recuperado porque houve uma interferência. E eu acredito que esse espírito, e eu tô começando, eu já estava sentindo antes e tô começando a sentir a presença dele de novo. Não tão colado em mim, mas parece que tá aqui no quarto. É bom mesmo que esteja também. É bom me ouvir. Da leitura que eu faço dele. Eu acho que eu tava lá de cá até. Eu sinto que ele teve muita chance nesta encarnação quando o espírito dela o aceita como filho. Ele foi rapidamente recuperado porque ela procurou uma cura para ela, que de alguma maneira acionou o lado dele. E eu não sou só uma pessoa que faço a regressão pela regressão como outros espiritualistas ou psiquiatras, tem muita gente da área da medicina que faz também. O meu mundo mediúnico acaba atraindo. Eu percebo isso. Então a gente vai fazer a mesa branca e esse espírito está presente, mas ele é muito teimoso. Ele incorpora na mama. Eu explico para ela, ele está aqui, pode falar tudo que você gostaria que ele soubesse. Tá? No primeiro momento eu lembro que ela diz assim, não, como é que ela fala? Eu já falei tudo que ele tinha que falar. O problema é que ele nunca me ouviu. Aí ela começa, aí ela destrava, ela fala, ela chora bastante de novo. Eu percebo que ele está ouvindo, mas a mama que sente o espírito no corpo dela, né, e ela não reage, ela se entrega muito ali, o rapaz só vem para ouvir, ele não teve chance de falar, porque ele estava ali para ouvir. Então, até a gente fez aqui nesse meu ambiente. E ele realmente é um espírito muito teimoso. E ressalvo, você teve a oportunidade de ter uma mudança de ciclo nesta vida. Eu entendo que você ainda não evoluiu como poderia ter evoluído. O que eu entendo é que você vem numa carreira de crimes de muitas encarnações. A gente não conseguiu acessar. Eu sinto isso, me responsabilizo por o que eu estou falando, sinto que estou correta nesta análise. Que ele vem numa cadeia, num ciclo de muitos crimes. E ele precisa quebrar isso. Então ele teve a chance e nasceu num eixo que dividia, onde ele teve que fazer uma escolha. Para vocês entenderem o livre-arbítrio que ele teve, né? Porque se ele não tivesse tido esse livre-arbítrio, a mãe teria seguido as rédeas dele até o fim. Teria que ter internado, ele teria odiado ela. Isso eu sinto que ele não odeia a mãe. Mas ele tem muito ódio do pai. Ele tem muito ódio. Nossa, eu não tinha sentido isso ainda. Mas ele tem muito ódio do pai. Mas da mãe não. No fundo ele é grato a Bianca. Nossa, ele é muito grato. Antes de eu chegar nas vidas passadas dela, deixa eu falar dele, mais um detalhe que é muito importante. E eu já falei isso para Bianca. Falei na mesa e vou falar aqui de novo. Ele está aqui. Eu gostaria de falar o nome real, mas não. Ô menino. Uma parte sua se acha muito, cara. E é esta tua arrogância que traz as tuas tragédias.
É essa sua arrogância que faz com que você caia e tenha tantos fracassos. O que lhe falta mesmo é humildade. Não é só reconhecer o ato que você errou. Não é só o erro de tirar a própria vida. Isso eu quero explicar para vocês. Eu percebo que como ele é um espírito, que ele veio para uma mudança de ciclo e ele cai em tentação. Isso é tentação, né? Cair em tentação é isso, tá, gente? É fazer o erro nesse sentido. Quando ele cai em tentação, ali na fase dos 14, 15 anos, eu entendo também o seguinte, a mãe lá atrás, na mesma faixa etária, vai com o Jefferson. Eu acho que esse Jefferson é o grande problema, eu tinha que estudar esse rapaz, porque ele teve a chance de ser influenciado pela Bianca, mas o crime falou mais alto, a tentação. O filho vem, talvez até com a boa vontade de ficar próximo do pai, porque aí tem uma questão de vidas passadas deles. E até mesmo, digamos assim, porque ele tem mais influência da mãe do que do pai, dado ao fato que ele viveu mais anos com a mãe do que com o pai. Então ele vai tentar trazer o pai de volta, de alguma maneira. Eu acho que ele tinha isso por vontade, só que ele não tem força, ele cai em tentação. E quando ele percebe, pela pressão psicológica que ele sofre daquela pessoa, depois que o assalto não... O assalto deu certo, mas é que eles foram descobertos, né? E ele teria que assumir. E aí vem aquela coisa que eu sou a vergonha, vergonha, vergonha. Eu entendo que antes dele cometer um crime maior, que poderia ser até, como ele dizia quando criança, matar o pai, poderia chegar nisso, porque é um espírito que busca vingança ali. Ele resolve tirar-se da linha do jogo, tirar-se da vida, para não cometer mais crime. Isso eu tenho certeza que ele fez. Só que me escute, já que está aqui, você se conseguisse curar o que te leva a ter essa arrogância, gente, ele tá aqui me ouvindo, ele tá armado. Eu não sei se você foi guerreiro, se você foi... Deve ter sido, né? Pelo histórico da mãe, deve ter sido tudo isso. Então tem aquela coisa de vencer. Mas a gente só vence quando a gente vence a tentação da carne. Relaxa um pouco. Relaxa essa tua postura. Olha mais pra dentro. Para de querer provar alguma coisa. Nossa, ele tá com uma aparência aqui pra mim, até de outra vida. Eu não tinha... Moreno. Ele era um pouco moreno também, como o Carlos, mas ele tá maior, ele tá mais alto, ele tá mais forte. Você tem que decidir o que você quer pra você. Eu te desejo que você consiga crescer em alma, em espírito. Busque humildade. Uou, acho que eu preciso de uma água. Quando eu falo que quando o estudo de vidas passadas não é tão óbvio quanto se foi ensinado através dos livros, porque nós fomos introduzidos ao espiritismo de uma maneira do tipo assim, olha, se você está sem braço nessa vida é porque em outra vida você tirou o braço de alguém. Isso acontece? Sim, mas não é exatamente isso que nos rege o tempo inteiro. O estudo é muito mais difícil do que se pensa. Agora sim, vou trazer as vidas passadas da Bianca. Vamos lá. Ela teve várias vidas como soldado, como guerreiro na Assíria. Hoje, Irã, Iraque, antiga Assíria, que é uma época que até hoje reverbera muito a guerra, né? Parece que os espíritos que estão lá são espíritos de natureza mais bélica. Na Mesopotâmia, vivendo antes de Cristo, então, ou seja, um espírito antigo. Ele mata muitas pessoas, sempre foi homem, é a primeira vida que é mulher. Isso eu sei que foi um impacto para ela quando eu falei na sessão, mas até onde a gente viu, né? Pode ser que também tenha os nossos erros, a gente não tenha, ninguém vai ter a visão 100% de tudo. Mas eu considero, dado o que a gente estudou, pode ser, tá? É assim que tenha sido a primeira vida mulher. Vamos lá. Então, antes de Cristo, Mesopotâmia, matando muitas pessoas. E em uma dessas vidas aqui, ele morreu em combate, apunhalado pelas costas. Ah, eu vi a cena agora. Oh. Agora eu vi essa cena. Eu falo que quando eu tô gravando as coisas, eu não sei porquê. Um dia os espíritos vão ter que me responder. Foi apunhalado pelas costas. Só um pouquinho. Essa pessoa vem por trás com uma espada. Ela pensa, se eu consigo ver a posição. Será que acho que eu não consigo fazer essa posição aqui? Vem cá, vou pegar a caneta. Ela vem.
ela se agacha, ela fica assim, tipo assim, ó. É um homem alto, grande, muito forte, ele tá de costas, é pedra, é uma terra com muita pedra, tudo muito duro, o que eu tô vendo, meio amarronzado. A pessoa que vem por trás é um outro homem, também forte, como é que jeito curioso de matar alguém. Ele vem por trás, ele fica meio agachado aqui, e aí ele finca a espada nessa região aqui mais pra lombar. Ele é apunhalado pelas costas, é aqui. Que órgão que a gente tem aqui? É rim, não é? Ele é furado aqui nessa região, aqui ó, da lombar, aqui assim ó. Nossa, mas eu vi um movimento... Eles são muito rápidos para matar. É a brevidade da vida, né? Você tinha assim tanto valor. Agora esse espírito que eu tô quase vendo. O rosto. Eu não estou conseguindo ter certeza. Mas me parece o mesmo olhar do filho. E o que é o pai, o Jefferson, está atrás. São inimigos. Esses dois são inimigos dela. Isso a mamãe não tinha... Tá vindo agora. Esses dois são inimigos dela. Eles são parceiros, inimigos dela. Parece que quem está matando, isso antes de Cristo, é o espírito que nesta vida foi seu filho. Uau! Mas aí é um caso que não tem, gente, muito afeto, muita coisa. Né? A família veio agora, de repente. Ok, vamos lá. Meu Deus! Isso antes de Cristo. Vamos para o tempo, tem outra vida antes de Cristo, muito importante para ser comentada aqui, que ela vive como um soldado do exército de Alexandre o Grande, Macedônia Antiga, também antes de Cristo. Eu queria tanto que ela conseguisse fazer regressão para me descrever como é que era o Alexandre o Grande. Eu sou tão curiosa dessas personalidades. Ai, que dó que ela não foi. Ai, tá, volta. Agora a gente vai para o tempo, vamos subindo isso aqui. 1200, 1300, uma passagem na Mongólia. Não tem muito detalhe de vida passada, tá? Tem uma antes, 1100, na Rússia. Ele é um caçador e também guerreiro. Uma terra de muito frio, com muita neve, e usava aquelas roupas de animal, de pele mesmo, né, para proteção, que ele mesmo conseguia caçando. E tinha uma proteção na cabeça também. Usava sempre uma lança, aquelas grandes, sabe? Olha só, então ele sempre foi um homem muito voltado, homem forte, grande, poderoso e voltado para essas sobrevivências mais selvagens mesmo. Depois, Birmânia, que hoje é Myanmar, em 1800. E depois, a penúltima vida, ela foi um soldado galês e pertenceu ao exército britânico participando da Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu entendo que se a última vida, essa penúltima, que foi na Segunda Guerra, também foi homem, eu entendo que não foi mulher até então. E essas são as vidas passadas de Bianca. Difícil interpretar muita coisa. Mas vamos lá para alguns detalhes, só para finalizar o vídeo aqui. Como eu digo, não é tudo assim tão redondinho, digamos assim, como eu estava explicando. Foi homem todas as vidas e sempre um homem muito rápido. Eu cheguei a ver, fora essa cena que vi gravando o vídeo, quando eu estava na sessão com ela, eu cheguei a ver. É assim, ó, eu acredito, tanto que o perfil dela é esse. Ela tá no canto dela, não mexe com ela, mas se você for lá e um tapinha assim desses meio na... Ei! Ela te devolve um outro tapaço, entendeu? Ela tem esse reflexo muito importante e sempre foi muito importante para soldados, para guerreiros, nesses ambientes mais bélicos. E isso eu vejo. Ela com uma espada muito rápida, matando, sempre um cara muito forte e vencendo muitas guerras. Inclusive, a gente tem, né, o entendimento de que Alexandre o Grande, mesmo tendo um exército menor, menos tecnologia, era o cara que nunca perdeu nenhuma batalha. Além dessa cena que eu acabei de ver dos dois, que daí agora eu tô recalculando algumas coisas, o que a gente percebeu é que o menino, o filho, Carlos, com Jefferson, o pai, tem
eles têm história de vidas passadas. Já ela, na verdade, esse espírito, apesar de ter convivido com eles e acredito que possa ter vivido em campos de batalha em outros momentos, mas não tem um vínculo mais forte de família em outras vidas, tendo sido esta a primeira oportunidade dessa família existir. No entanto, ela traz consigo, esse espírito, um código mais correto, digamos assim, de conduta. Porque numa guerra, existe aquele que vai para a batalha, e existe aquele que sai da batalha, vai para a cidade, invade casas, violentam mulheres, matam crianças. Esse tipo de perfil é diferente. Ela não pertence a esse tipo de perfil. O dela é aquele código de honra de guerreiros mesmo. Enquanto que o que eu percebo é que o filho e o ex-namorado dela, né, o pai dessa criança, não tinham esse código de conduta. E eu entendo que os dois têm elos diretos, enquanto que ela foi mais uma pessoa que deu oportunidade para tentar ajudar esta alma, o filho, a crescer espiritualmente e não fazer tanta besteira na vida. E talvez ele não tenha realmente feito muita besteira em comparação às vidas passadas que ele tem. Mas aí a gente não teve esse acesso. Em resumo, o que eu não vejo na história da Bianca é que tenha sido kármico o que ela passou. Tanto que ela mesma diz assim, ó, nem parece que fui eu que vivi aquilo. Parece que é como se ela tivesse um borrão da história dela. Ela conta, se esmiuçar demais e, obviamente, né, cavar a memória, todas as emoções daquele momento vêm à tona. Mas eu senti isso no início, a Mama sentiu teve essa mesma interpretação, ela teve seus questionamentos, obviamente ninguém passaria por isso sem questionar, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Óbvio isso. Porém, ela sente como se, não, o filho que ela tem hoje, que é pequeno, já é mais dela, sabe? Ela entendia que o Carlos era tipo assim, vai me dar problema em algum momento. Então ela estava preparada para passar por aquilo. Porque se ela não tivesse preparada, eu até consideraria o karma. Mas em tudo que a gente consegue ter acesso, com tudo que a gente consegue ver, a gente não percebeu tanto ela, não sei essa visão que eu tive agora ao gravar o vídeo. Então eu percebo que eles têm uma relação, conviveram em campos de batalha, provavelmente mais de uma vida. Eu acho que essa que eu vi deve ser a primeira em que tem um atrito. E não tem muito sentimento. Se está em guerra, sabe-se que vai matar e que vai morrer. Normal. Para um guerreiro, principalmente de outras épocas, isso é normal. Então eu não vejo muita ligação. Com certeza, tanto na mesa a Mama falou isso, nas leituras de vidas passadas ela percebeu isso, que o menino ele tem um atrito com o pai, tanto que quando criança dizia que ia matá-lo. Eu acredito, até mesmo, que o ato de ele ter tirado a própria vida foi, como eu disse antes, eu tenho muita certeza, na verdade, que foi o ato que ele teve no sentido de, olha, não vou me vingar. Olha a necessidade que esse espírito tem de rédea curta. Ele resolveu viver por ele mesmo, mas não teve sucesso. Então, quando ele percebe que ele vai fazer algo que ele não deve fazer, que é cometer um ato de vingança, talvez eu sinto isso em mim. Ou também pelo peso, etc. E faz uma bola de neve nisso. Não, ele fala, eu vou me tirar de campo para não fazer mais caca. Eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, o que eu falei para ela na mesa, eu repito aqui no vídeo, que eu desejo a Bianca que ela encontre a cura disto e de tudo que o seu espírito necessita, como eu encontrei na minha história. Que isso não te doa mais. Eu falei isso na mesa e percebi que na última sessão você estava mais bem resolvida com isso. Então eu fico muito feliz que você esteja mais leve, que algum benefício essa terapia, esse acesso, esse mundo espiritual conseguiu trazer para você até o presente momento. Deve ter mais histórias? Deve. Tem mais detalhes? Deve. Mas de repente não é necessário no momento, talvez você não esteja preparada e a gente, por sua vez, não conseguimos ter tanto acesso. Você pode estar se perguntando, ok, não foi kármico, mas então por que ela tem que passar por aquilo? É importante só frisar uma coisa, ela como guerreiro, tendo sido sempre o homem mais bruto e mais duro, também precisa aprender o caminho da sensibilidade. Isso eu falei a ela. Todos nós precisamos aprender, todos, porque a nossa vida verdadeira é em espírito. E se você não é sensível para acessar o seu espírito, você não está no caminho da evolução. Então, para ela, serve como uma oportunidade de aprendizado. É assim que eu compreendo, como para todo mundo. Tudo é aprendizado, né? Mas para ela, de repente, também foi um ato em prol da vida. E a enfermeira, né? Alguém que tirou tantas vidas antes, agora tenta, de alguma maneira, retribuir. Podia ter qualquer outra profissão, mas foi na enfermagem. Tudo é muito conectado. Até mesmo as datas, ainda que eu não tenha encontrado algo que
tivesse me convencido de por que aconteceu ali nessa data, né? Mas uma coincidência que ficou no ar, que eu ainda gostaria de ter uma resposta mais precisa. Minha gratidão a você, Bianca, que me procurou, com uma história tão delicada, de ter confiado ela para mim também. Gratidão do fundo do meu coração, que Deus te abençoe e que esse espírito, Carlos, encontre sua luz, sobretudo a sua humildade, consiga frear esse instinto. E que não seja tão trágico, né? Porque vocês vão se encontrar de novo com toda certeza. Você e o pai com toda certeza. Você com a mãe, eu não sei. Espero que sim, né? Que seja bom, que seja leve na próxima. Gratidão. Muita luz a todos vocês. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo na alma, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.